Meus irmãos, meus amigos, boa noite. Eu vou ler a página inicial, fazer a prece, e logo depois o Inácio irá fazer a palestra. Eu vou ler a página Jesus Veio, do livro Caminho, Verdade e Vida. Quem quiser ler depois, é o capítulo 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, neste particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemos-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a vós, aniquilou a si mesmo, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Vamos então nos unir em pensamentos, né? Mesmo estando cada um no seu lar, a gente pode unir os nossos sentimentos e orar, né? Vamos fechar os nossos olhos, nos desligarmos de tudo que for material e unir os nossos pensamentos para, antes de tudo, agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, aos espíritos amigos, que com certeza sempre estão nos auxiliando, nos ajudando a vencer as dificuldades. Nós pedimos a Ti, Mestre querido, que derrame do seu amor sobre o nosso planeta, que derrame as suas bênçãos de luz e de paz, trazendo o equilíbrio para este momento de dificuldade em que estamos vivendo. Trazendo-nos, Senhor, a coragem para que possamos sair desse momento com mais aprendizado, com mais esperança, com mais coragem, com mais certeza de que o seu amparo sempre se faz sobre cada um de nós. Pedimos a Ti, Mestre querido, que estenda suas mãos amorosas sobre os hospitais, sobre os asilos, orfanatos, sobre os lares que se encontrarem em discórdia, em desesperança, nos lugares mais longínquos, Senhor, onde nós, às vezes, nem conhecemos, mas esses locais existem, e existem lá também dores, desesperanças e sofrimentos. Nós te pedimos, Mestre querido, que acolha as famílias que estão chorando a dor da separação dos seus entes queridos neste momento. Nós sabemos do reencontro, mas a saudade dói no coração de cada criatura.
Que nós possamos, Mestre querido, muito agradecidos nesse instante, iniciar o nosso trabalho da noite, na certeza da sua presença bendita, junto a cada um de nós. Que todos nós possamos ser abençoados nesse instante. Que o nosso irmão Inácio, que irá fazer a palestra, possa ser intuído, envolvido, para que tudo transcorra com muita paz. Muito obrigada, Jesus. Bom, a lição nos traz o ensinamento da humildade, pelo menos foi o que eu compreendi, porque Jesus é um ser iluminado, tinha todas as qualidades que nós um dia iremos alcançar também, mas que ainda não temos, né? Nesse planeta que a gente está vivendo, ainda é um planeta de espíritos menos evoluídos, menos esclarecidos, a gente está na luta. Mas mesmo assim, se a gente tiver um pouquinho mais de conhecimento, se a gente já tiver caminhado um pouquinho mais, que a gente não fique reparando o defeito do nosso próximo, que a gente possa ir até ele, assim como Jesus fez com cada um de nós. A gente vê vários momentos no Evangelho, né? Aqui ele cita as meretrizes, os ladrões, mas a gente lembra de Zaqueu e de muitos outros, que ele não se importou com a dificuldade que a pessoa tem, porque ele sabe que todos nós um dia vamos chegar a ser um espírito como ele, né? De luz, que só tem amor, é isso que a gente tem que aprender. E outra coisa também, que fala aqui no começo, se a gente tem uma dificuldade qualquer, a gente não precisa deixar de fazer um trabalho, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas falarem, né? Eu não vou ler uma página, fazer um comentário, eu não vou fazer uma palestra, porque eu tenho tanto defeito, eu não faço aquilo ainda que eu falo. Como que eu vou fazer isso? Mas eu sempre falo, se a espiritualidade, Jesus também ficasse esperando espíritos perfeitos aqui na Terra para divulgar o Evangelho, não teria. Então, a gente fazendo, a primeira pessoa que está ouvindo somos nós mesmos. A gente vai tendo coragem e força para mudar, né? É isso que eu tinha para comentar com vocês, para não me alongar muito, para o Inácio começar a fazer a palestra dele. Que Jesus nos fortaleça e no finalzinho eu retorno, viu? Para a gente encerrar. Ele vai falar o tema perante Jesus. Queridas irmãs, queridos irmãos, que o Divino Senhor e Mestre de todos nós nos fortaleça e nos abençoe essa noite bendita, né? Antevéspera do nascimento de Jesus, que nós possamos ser abençoados e principalmente fortalecidos para a melhoria espiritual, para a nossa caminhada. Então, que Jesus nos abençoe a todos, nos seus lares, que aqui nos encontramos reunidos em nome de Jesus. O nosso diálogo da noite é um tema bastante sugestivo para a época em que a gente precisa refletir nesse tema em cada um de nós. Então, perante Jesus. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para depois a gente desenvolver, né, alguns textos. Quem é Jesus para cada um de nós? Qual a visão que nós temos de Jesus? Quem é esse espírito que envergou a personalidade de Jesus, o Cristo? Qual é a sua função na Terra, né? E o que ele representa
para cada um de nós na nossa visão, né? Então, são perguntas para a gente refletir, né? E depois da gente desenvolver o texto, cada um se pergunte a si mesmo como está vendo Jesus, né? Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos relata que Jesus é o governador do planeta. Jesus recebeu a Terra das mãos do próprio Criador para governar e desenvolver. Então, só por essa colocação de Emmanuel, a gente já vai começando a ter uma visão, né, sobre esse espírito. E se nós formos buscar no Evangelho de João, capítulo 13 ao 17, onde Jesus desenvolve um diálogo íntimo na última Páscoa com os discípulos, falando quem é ele. Para que ele veio àquela época à Terra encarnando entre nós. Então ele diz que antes que o mundo fosse, ele já era, já existia. Então, por aí, a gente já vai começando a ver a envergadura espiritual dessa entidade, desse ser, desse espírito que nós passamos a conhecer com o nome de Jesus, o Cristo ungido, o enviado. E ele diz lá que ele veio à Terra trazer a mensagem de Deus. Ele fala lá que o Evangelho não é dele, que ele apenas veio falar tudo aquilo que o Pai mandou, tudo aquilo que ele tinha ouvido junto do Pai. E sendo ele, né, e que Deus o entregou, né, nas mãos dele, a humanidade terrestre, aonde o levou a dizer que as ovelhas que o Pai tinha direcionado a ele, nenhuma se perderia. Então, são essas colocações do próprio Mestre, e corroborada e ampliada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, nos mostrando, né, essa envergadura espiritual desse ser, que se humilhou, que envergou uma roupagem humana, encarnou-se como homem, como nós, para poder nos transmitir essa mensagem divina, que é a vontade de Deus. O que Deus quer de cada um de nós. E ele vem, então, nos ensinar sobre isso. Então, como deverá ser o nosso comportamento diante dessa entidade, diante desse espírito que aceitou o título de mestre e senhor de cada um de nós. E nós o vemos como mestre e senhor? Ou o nosso orgulho não nos permite entender que um espírito de tal envergadura possa ser senhor de todos nós? E senhor aqui não é aquele senhor que a gente está acostumado nas colocações humanas. Nós temos que sair fora dessas condições humanas, do pensamento humano, das teorias humanas, e elevar a nossa consciência ao campo espiritual. Então, ele é senhor de todos nós, espíritos. Porque ele é aquele que é o responsável pela humanidade terrestre diante do próprio Pai, diante do próprio Criador. E aí, como nós vemos isso? Será que isso nos fere o orgulho? Será que isso nos incomoda? A gente saber que tem alguém superior a nós? Os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos que a ascendência moral dos espíritos superiores em relação aos espíritos inferiores, ela é irresistível.
espíritos superiores, espíritos bondosos. Os espíritos inferiores não conseguem resistir à ascendência desses espíritos mais elevados. Então, por aí a gente já começa a pensar, e em relação a Jesus? Como é essa nossa postura? Então, perante a Jesus, como nós estamos nos comportando? Então, a gente vai desenvolver alguns textos para a gente ir, né, aquilatando, né, a natureza desse espírito, na visão de espíritos que já estão desencarnados há muito tempo, que já conseguiram uma consciência mais dilatada. Então, no livro Conduta Espírita, de André Luiz, né, pelo médium de Valvieira, o espírito André Luiz, ele que psicografou Nosso Lar, a série André Luiz, ele diz aqui na última lição, a lição 47, perante Jesus. Então ele começa assim, vejamos bem. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Então, olha como André Luiz coloca, primórdios da terra. Então, Jesus nos aceitou essa responsabilidade das mãos de Deus, para ser o nosso irmão mais velho e nos auxiliar no desenvolvimento, na nossa evolução espiritual, intelecto, moral. É esse espírito que vem para nos orientar, que vem nos conduzir, que vem nos auxiliar. Então, se reconhecer, olha, é uma postura, é um comportamento. Se reconhecer na presença de Jesus constantemente. Então, aqui agora, nós estamos na presença de Jesus, tanto quanto na presença de Deus. Nós nos encontramos na presença invisível de Jesus. E a gente pode imaginar se Jesus nos aparecesse em pessoa. Qual seria a nossa postura? Qual seria a nossa... Nós não suportaríamos. Porque Paulo de Tarso cegou-se com a visão do Cristo. Imagina nós, as nossas condições. Então, aí André Luiz também vai nos colocando essa entidade, esse ser espiritual que nos conduz, né? Qual é a sua condição evolutiva, né? Então, ele nos aceitou desde os primórdios da Terra, ou seja, desde o princípio da Terra, antes de nós existirmos aqui, o Cristo já trabalhava por nós, oferecendo a oportunidade desse planeta bendito, que nos alberga, que nos acolhe no seu seio, para o nosso desenvolvimento, enquanto seres imortais que somos. Continuando, André Luiz, ele nos diz, no segundo texto, nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial, e Jesus é o sublime artífice. Então, Jesus é esse sublime escultor que auxilia a cada um de nós esculpir a nossa evolução. E nós também estamos aqui para promover a segurança e a felicidade das criaturas. Então, a gente, para isso, precisa identificar a vontade superior, a vontade de Deus e a vontade do Cristo, que representa Deus, né, diante da humanidade. Qual é a vontade do Cristo? A vontade do Cristo é que nós nos amemos, que nós nos perdoemos, que nós só façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Essa é a proposta, e que cada um de nós vai alcançando ao longo da própria jornada. O ensinamento
é posto, é colocado por Jesus. Alcançá-lo é tarefa nossa. Alcançá-lo dentro de nós, fazendo essa transformação, é uma tarefa que nos compete a realizar. Porque a estrada está pavimentada já para nós. Caminhar é necessidade nossa. Então, é para a gente auxiliar na felicidade das criaturas. Identificando, né, essa vontade superior. Cada coração humano é uma peça de luz potencial, quer dizer, nós somos luz. E Jesus, nós deixando, ele vai trabalhar essa luz em benefício de todas as criaturas em relação a nós mesmos, em relação à nossa própria felicidade, que é isso que Deus quer em Jesus. Lembra-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso. E aí já diz o quê? Repouso indébito, deserção do dever. Então, se a gente quer encostar, se a gente recebe uma tarefa da vontade superior, e se nós vamos negligenciando, vamos querendo deixar de lado, vamos querendo repouso, né? Indébito, indevido, né? Repouso que nós não merecemos, será a deserção do dever. Que dever? Nosso progresso, através do bem-estar dos nossos semelhantes. Esse é o dever. As nossas tarefas realizadas, ao nosso planejamento reencarnatório. Tudo isso são nossas tarefas, são nossos deveres, né? Que tem que ser cumprido, porque se não for, podemos não cumprir, podemos negligenciar, livre-arbítrio está aí. Mas as consequências são inevitáveis da mesma maneira. E aí? Não se deixa de realizar aquilo que precisamos sem ter inerente a essa deserção as consequências inevitáveis. Então a gente pensa, poxa, então o que adianta eu não querer fazer? Eu posso não querer, mas depois eu vou ter que pagar o preço. Não tem jeito. A própria consciência vai nos cobrar e vai fazer com que a gente retorne na caminhada para realizar. E enquanto não realizarmos aquela série das nossas reencarnações, nós não passemos adiante. Vamos ter que repetir. Vamos ter que repetir. Então fica para a gente pensar qual é o melhor: caminhar ou ficar andando em círculo. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa. Reverente, né? Temos que ser reverente, né? Com a divina orientação, não irreverente. Brincalhão, né? Fazendo piadas com o Evangelho, com a palavra divina, com os ensinamentos, né? Acatar. Acatar é o quê? Trazer para nós e fazer a força de vivenciar. Respeitar, porque é sublime e é divino. Porque, veja bem, esse acatamento dessas orientações, que é o Evangelho de Jesus, o próprio Cristo disse, não é meu. O que eu digo, eu ouvi de meu Pai. Olha, gente, é muito, além de claro, profundo. Muito profundo. Então, o Evangelho não é campo para brincadeiras. Não é campo para discórdias. Não é campo para a negligência, né? As disputas, como Emmanuel chama de esgrima intelectual, religiosa. Não é para isso. É para nós penetrarmos de mente e coração nesse ensinamento, avaliando profundamente o que aquilo quer nos dizer e como nós vamos realizar isso, né? Então, acatar essa divina orientação é o que André Luiz nos fala. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno
Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Então, Emmanuel fala a mesma coisa, o próprio Cristo no Evangelho, João deixa registrado quem é Jesus, quem é esse Espírito. Então, ele diz aqui, negar-se a interpretar Jesus, que é o eterno amigo, como um revolucionário qualquer, como alguém igual no sentido evolutivo, porque ele é igual a nós, é um espírito como nós, criado da mesma maneira. Porém, já caminhou tanto, já evoluiu tanto, que ele se destaca diante de nós. E nós temos que respeitar isso. É da lei, nós precisamos respeitar isso. Essa caminhada longínqua de Jesus, aonde ele já se encontra no topo da escala evolutiva dos espíritos puros, e nós, muitas das vezes, tratamos Jesus como alguém comum. Isso não quer dizer que ele não esteja ao nosso lado, ele está constantemente, mas nós não temos a condição de alcançá-lo, de percebê-lo. Mas ele está conosco sempre, ele não se faz diferente, ele não é como a consciência humana. Quanto mais é poder, mais se afasta do comum, não. Quanto mais poder espiritual, mais próximo do comum está. A ponto que ele dizia, eu vim para os doentes, eu estou próximo aos sofredores, aos doentes. E doentes, na realidade, somos todos nós na Terra. Sejamos ricos, pobres, intelectuais, ignorantes, né? Todos nós somos doentes em espírito, de diversas maneiras, psicologicamente, espíritos imperfeitos, carregando uma enormidade ainda de problemas a serem resolvidos. Porque se não fosse assim, nós não estaríamos mais num planeta de expiações e provas. Nós já tínhamos até ultrapassado o planeta de regeneração, ao qual a Terra caminha. E aí, o comportamento de cada um de nós terá que ser adequado, porque senão não vai dar. Então, isso que André Luiz está nos chamando a atenção. E ele continua, renunciar às comemorações natalinas, estou falando para nós no Natal agora, amanhã já é véspera de Natal, que traduzam excessos de qualquer ordem. É o que mais a gente faz, excessos. Nesse momento, Jesus não é um aniversariante para a festa mundana. Porque, na realidade, se nós formos pensar bem, nós fazemos festas para nós mesmos. Não é para Jesus, não. A gente aproveita a oportunidade para se esbaldar, para comer bastante, beber bastante. Então, ele está fazendo festa para a gente. Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente esteja orando, nos aproximando dele, através das pessoas que muitas das vezes nos procuram, auxiliando a necessidade alheia dentro das nossas forças, mas auxiliando sempre, constantemente, principalmente nessa data. Então, Natal não é para nós fazermos aniversário que a gente está acostumado a fazer das nossas vidas, dos anos que a gente passa de forma nenhuma. Olha quem é Jesus, para que Jesus quer isso? É perda de tempo. Ou seja, perda de oportunidade, de tempo não, perda de oportunidade, de mudança. Então, o que Jesus é um comportamento? Olha a postura que André Luiz está nos propondo. Qual é a nossa postura diante de Jesus nesse Natal? Continuar enchendo a mesa de taças brilhantes, de animais mortos? É para a gente pensar, né? Para a gente ir, vamos dizer assim, trabalhando a nossa consciência para ir modificando essa tradição. É uma tradição, assim, muito triste nesse momento. Deixemos para o Ano Novo. O Ano Novo é outra festa, é do mundo, é do homem. Mas Natal, não.
É proibido se alimentar de forma de... Não. Ele fala aqui de todos os excessos, e a gente faz muito excesso. É doce de todo jeito, é comida salgada de todo jeito, é salgado de todo jeito, é fruta de todo jeito, enquanto tantos não tem. Então, são tradições que, na realidade, prejudicam a humanidade como um todo. Porque nós temos alguma coisa na nossa mesa e aqueles que não têm. Né? Então, essa postura tem que ser mudada. A gente tem que começar a diminuir isso, a trabalhar para que a gente resolva essa questão de tradição, que não é muito legal. Preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Olha a diferença. Não é com mesa farta que a gente está reverenciando e comemorando Jesus. Em espírito e em verdade. Abrir o nosso sentimento. Né? Modificar essa nossa tradição que a gente carrega há tanto tempo e que são tradições que não vale a pena continuar, não. Aí, ele é o verdadeiro amigo, né? Então, Jesus, né, os espíritos sublimes reverenciam Jesus em espírito. Não é em matéria, não é em comelância, não é nada disso. Né? Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus. Olha só o chamamento de André Luiz. O emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. Então, o que André Luiz está nos dizendo aqui? Essa diferença evolutiva moral é que se destaca. Então, não adianta a gente querer tratar Jesus de igual para igual, porque Jesus ele está em patamar espiritual de evolução. É um espírito como nós, criado por Deus da mesma maneira. Nesse sentido, ele não é diferente, mas é diferente na sua caminhada, na sua evolução. Não é? Então, nós vemos que é complexo essa nossa relação com Jesus, não pode ser uma coisa vulgar, vamos dizer assim. Vulgar. Quantos nós vemos relatar, histórias sobre o Chico, que quando se aproximava do Chico não conseguia falar, só chorava, de tanta emoção. Chico Xavier. Um espírito superior a nós, mas em relação a Jesus ainda grandemente pequeno. Muito acima de nós, mas em relação a Jesus. E olha qual a postura das pessoas ao chegar próximo. Imaginemos chegar perto de Jesus. Tal a diferença fluídica, evolutiva, moral desses espíritos. Então não é igual, nós não podemos nos igualar, nos nivelar a Jesus ou querer trazer Jesus ao nosso nível. Não dá. E encerra, né, André Luiz dizendo assim: em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho. Jesus é o divino pastor. E ele coloca uma frase dos Colossenses, aos Colossenses de Paulo, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. São palavras de Paulo. Isso é André Luiz falando. Vamos ver o que Emmanuel fala agora para nós? O que Emmanuel, né, nos esclarece sobre Jesus, qual é a nossa postura, o nosso comportamento diante desse Espírito, que é o nosso mestre divino, nosso condutor, nosso divino pastor, aquele que conduz, aquele que toma conta, né? Aquele que cuida, e Jesus cuida de cada um de nós, né? E Emmanuel, então, no livro Pão Nosso,
nos diz aqui perante Jesus, também é o mesmo título, ele coloca essa mesma frase de Paulo de Tarso aos Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Só isso aí já dá para nós avaliarmos alguma coisa, né? Não fazíamos às pessoas esperando nada. 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 Jesus fez sem esperar nada. Então, nós estamos fazendo em nome de Jesus. É para Jesus, auxiliando os outros. Se os outros reconheçam ou não, não importa. E isso a gente tem que gravar no coração, de verdade. Porque senão, nós sofremos. Porque se a gente espera qualquer coisa e não vem, o sofrimento é certo. Então, fazer aos homens, quer dizer, ajudar, fazer o que a gente pode com aqueles que necessitam, mas em vistas a Jesus. Nós estamos fazendo a Jesus. E é diferente essa postura. Então, Emmanuel nos fala assim, gente. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz, com a sua divina luz. Então, a gente vai ter que alcançar essa amplitude desse entendimento para que glorifiquemos esse mestre. Então, qual é a visão que nós temos de Jesus? É o que precisamos avaliar dentro de cada um de nós. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior, na intimidade, vastos horizontes para ilações de valor infinito. Se nós avaliássemos, esse nosso comportamento, se nós avaliarmos que estamos fazendo tudo o que fazemos para Jesus, a gente ia aquilatar melhor essas nossas percepções e veríamos o valor infinito delas. Aí Emmanuel pergunta, para quem trabalhou no século? Cada um de nós. A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Tudo é passageiro. Na realidade, nós não somos ricos, nós não somos poderosos, nós estamos envergando um mandato que Jesus nos oferece com tanto amor para o nosso crescimento, seja ele na abastança, na riqueza, ou seja ele na pobreza, em qualquer lugar, no serviço da direção de uma indústria gigantesca, de um governo de um país, ou da limpeza de uma rua. Tudo isso tem valor intrínseco igual para Deus. Então, para quem nós trabalhamos no século? Para nós ou para Jesus? No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Então, isso é uma misericórdia divina. Nós estamos evoluindo e nós vamos ter que caminhar para essas paragens cada vez mais altas. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalho permanentes do Cristo. Então, nós somos do quadro de trabalho permanente de Jesus. Jesus é o chefe permanente. E a realização é de nós mesmos nesse quadro. Então, o que a gente precisa realizar por nós mesmos, somos nós que temos que fazer. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Então, se a gente trabalha certinho, é benefício para nós. Se nós trabalhamos errado, é malefício.
Nós mesmos estamos caçando, não é o Cristo, não é Deus, não é a espiritualidade superior que coloca os castigos em nossa porta, não. Somos nós mesmos. Somos nós que precisamos avaliar a nossa postura. Porque estamos escrevendo nosso futuro hoje, agora, nesse momento, ontem, amanhã. Então precisamos refletir nisso, né? Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem, da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. Olha só, nós fazemos parte de um quadro de trabalho para a evolução humana, para a evolução da Terra, para a evolução da humanidade inteira. Então, os nossos recursos pequenos, grandes, mais ou menos, qualquer tarefa que façamos, encarnados ou desencarnados, é em nome de Jesus. É para a evolução das criaturas e de todos nós. E Jesus permanece ajuizando, porque é Jesus que conduz. Ele é mestre e é Senhor. Então, o Senhor toma conta para ver se a coisa está sendo realizada direitinho. Mas vai nos castigar. Não é essa a visão que a gente tem que ter, não é castigo. Né? A vida nos dará corrigendas para que a gente se alinhe com a linha evolutiva do Senhor. Né? A administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Então, o que nós recebemos por mandato de mordomo. Mordomia aqui não é a visão comum que nós temos. Mordomia, moleza, vantagem, se dar bem. A mordomia aqui é de mordomato, de ser mordomo, de ser cuidador dessa tarefa, de ter a responsabilidade da realização. Aonde a gente está? E quantos de nós foge? Aqui não está bom, vou para lá, lá não está bom, vou para cá. Então, só fico procurando um lugar bom. Ficou ruim para mim, eu abandono tudo e vou para outro lugar. E aí, aonde a gente foi plantado, vai ficando como? O nosso posto, nós vamos delegando, jogando fora, porque a gente não quer. A gente não quer. Porque a gente não sabe analisar o que a vida nos traz, que é o que precisamos. Mas, na maioria das vezes, a gente não quer aquilo que a gente precisa. A gente quer satisfazer desejos inferiores ainda, porque na nossa condição, né, de imperfeitos, a gente tem desejos ainda terra-terra, humanos. Na realidade, nós temos que elevar a nossa mente para os planos do espírito, que somos espíritos, não somos matéria, estamos na matéria, diferente, mas muito diferente. De ser, somos espíritos imortais. E é nessa visão que a gente tem que começar a caminhar mesmo encarnados. É para isso que nós estamos aqui, não estamos aqui para curtir e satisfazer as nossas imperfeições, é transformá-las em benefício, em bem. Encerrando. O trabalho digno é a oportunidade santa. E aí, às vezes, trabalho digno a gente não quer, a gente quer trabalho muito bem remunerado. Não digno. Se ele não for digno, não importa, não quero saber. Me dando bons frutos materiais é o que me interessa. Isso a gente tem que mudar também, esse pensamento. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna, nossa personalidade espiritual, espírito imortal que somos, perante Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Então, a nossa postura, a forma com que agimos dentro das nossas tarefas. Então, todos nós caímos e levantamos. Por isso que Jesus nos ensinou: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque nós levantamos e caímos muitas vezes, porque ainda carregamos isso. E só vamos parar de cair nesse ou naquele erro quando a gente conseguir extirpar de nós o próprio erro.
Então, a gente está sempre tendo que estar muito vigilante, como Jesus disse. E, às vezes, a gente distrai mesmo, que ainda faz parte da nossa evolução tão pequena, tão simples ainda. Né? E aí a gente distrai e cai. Né? O bom é que nós já estamos praticamente, imediatamente reconhecendo, caramba, erramos, temos que mudar e ficar vigilante. Passa um tempo, a gente torna, aí erra em outra coisa, que a gente vigia uma, esquece da outra, aí cai naquela outra, aí é assim que nós vamos construindo. O importante, meus irmãos, é nós concentrarmos no que queremos de verdade para cada um de nós. A paz, a evolução, conviver com esses espíritos nobres que estão adiante de nós, ou continuar no terra a terra. Livre-arbítrio, a escolha é nossa. Porém, sem se esquecer das consequências. Mas Jesus está conosco. Jesus nos envia espíritos benditos a nos auxiliar, a nos ajudar. Muito, nós somos ajudados imensamente, imensamente. Então, não precisamos ter pavor desse momento que estamos atravessando. Não. Temos que ter fé, esperança, confiança e respeito. Aí sim. Respeito é uma coisa, pavor, jamais. Porque nós somos espíritos imortais, herdeiros de Deus, irmãos de Jesus. E por isso, nós somos auxiliados dia e noite. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos fortaleça, um feliz natalício de Jesus, né? Um feliz no sentido de avaliar maduramente esse momento, avaliar maduramente essa data sagrada que tem que ser para nós. Sagrada. Então, se a gente visualizar como sagrado o nascimento de Jesus, a gente vai ter uma condição de inverter essa nossa tradição para tradições espirituais. Eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prece, mas uma prece de agradecimento, né? Para a gente ver que a gente está vivendo um momento difícil, mas a gente tem muita coisa para agradecer, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer pelo nosso lar, pela nossa família, por estarmos com saúde, por termos amigos, por conhecermos o Evangelho de Jesus, por conhecermos esta doutrina que tanto nos esclarece, nos fortalece, nos ilumina a caminhada. Que nós possamos, Mestre querido, agradecidos por este momento que passamos juntos, estudando o Teu Evangelho, aprendendo mais um pouquinho de Ti, nos fortalecendo, Senhor, que possamos encerrar muito agradecidos por tudo que nos oferece a cada dia. Muito obrigada, Jesus.